Imagina a seguinte cena: você faz parte de uma das famílias mais temidas, respeitadas e poderosas de todo o mundo Shinobi. O seu clã possui uma herança genética tão absurda que um único par de olhos é capaz de prever movimentos, lançar ilusões mortais e copiar qualquer técnica existente. Esse é o Sharingan, o tesouro supremo dos Uchihas. Agora, pensa comigo, se esse poder é a base de todo o orgulho e a soberania do seu clã, faz algum sentido permitir que um garoto de fora dessa família pegue um desses olhos e saia por aí usando livremente? Pois é, isso contraria completamente o senso comum de qualquer fã que entende como o mundo de Naruto funciona. Deixar o Kakashi Hatake desfilar pelo mundo com o Sharingan implantado não era apenas uma quebra de protocolo, era uma ameaça direta à reputação e à segurança de toda a linhagem Uchiha. Afinal, qualquer ninja inimigo que enfrentasse o Kakashi poderia estudar aquele olho, descobrir suas fraquezas secretas, ou até encontrar uma maneira de neutralizar o Kekkei mais valioso da Vila da Folha. Ter o seu jutsu mais poderoso roubado ou doado para alguém de fora é um pesadelo estratégico terrível, mesmo que essa pessoa mude de lado ou jure lealdade à sua própria vila. Quem garantiria o que o Kakashi faria com aquele poder ao longo prazo? Hoje nós vamos desvendar os bastidores dessa decisão e entender por que o clã Uchiha, conhecido por ser extremamente orgulhoso e implacável, simplesmente cruzou os braços e aceitou que o Kakashi ficasse com o olho precioso de Obito. E olha, a resposta para esse mistério vai mudar completamente a forma como você enxerga a política e a história de Konoha. Se você é fã de verdade e curte esse tipo de análise profunda sobre os mistérios de Naruto, já aproveita agora para se inscrever no canal. Eu posto vídeo aqui um dia sim e um dia não, para quem quer dominar o universo criado por Masashi Kishimoto. Vamos lá. Se analisarmos a situação primeiro pelo lado de fora da tela, o Kakashi precisava daquele Sharingan. Esse olho funcionava como uma conexão eterna com Obito, simbolizando todas as perdas que o nosso querido ninja mascarado sofreu ao longo da vida. Não era algo que pertencia genuinamente a ele, mas o Kakashi aprendeu a usar essa ferramenta com uma maestria invejável. Aquele olho foi o último presente de um companheiro de equipe, o selo que finalmente selou a amizade deles segundos antes de Obito ser teoricamente esmagado pelas rochas. Além disso, vamos ser sinceros, o Kakashi fica extremamente estiloso com o Sharingan ativado, e suas habilidades de combate se tornaram lendárias por causa dele. O verdadeiro motivo pelo qual Kishimoto quis colocar um Sharingan no Kakashi logo no começo da série foi para criar um contraponto fascinante. Ele queria um ninja de elite, um Jonin respeitado e do lado dos mocinhos, que demonstrasse o potencial daquele olho sem necessariamente fazer parte do clã Uchiha, já que a família inteira havia sido dizimada. Quando a história começa, o Itachi surge apenas mais tarde como um antagonista assustador na parte 1. Então, através do Kakashi, o público pode testemunhar o poder total do Sharingan sendo usado para o bem, servindo também como uma excelente régua para medirmos a evolução e os futuros poderes do Sasuke. Mas o que realmente nos interessa aqui é a explicação interna, aquela que faz sentido dentro do próprio universo de Naruto. Porque os líderes Uchiha não moveram um dedo. No mundo ninja, se existe uma informação que precisa ser protegida com todo custo, é o segredo por trás dos seus jutsus ocultos. Mesmo sabendo que o Sharingan é um Kekkei que você não pode simplesmente aprender por treino, a regra de proteção se aplica da mesma forma. Você jamais, sob circunstâncias normais, deseja que suas habilidades mais destrutivas caiam nas mãos de terceiros. Para você entender o peso disso, lembra de quando Danzo Shimura descobriu que o Ao da Vila da Névoa possui um Byakugan implantado durante a reunião dos 5 Kages? O Danzo ficou completamente enfurecido ao perceber aquilo, não apenas porque estragou seus planos políticos de se tornar um grande líder da Aliança Shinobi, mas porque um patrimônio militar exclusivo de Konoha estava servindo a uma vila rival. O Danzo chegou a afirmar com todas as letras que, se descobrisse qual membro da família Hyuga havia permitido que aquele olho caísse em mãos inimigas, ele mesmo o executaria por traição. E a coisa não parou por aí. Assim que a reunião terminou e o Danzo precisou fugir dos outros Kages, ele ordenou imediatamente
permite que o seu subordinado, Fu Yamanaka, fosse atrás do AU para recuperar ou destruir aquele Byakugan. O Fu quase conseguiu cumprir a missão, se não fosse por um selo protetor especial que o AU tinha no próprio olho. O Fu teria destruído o órgão invadindo sua mente. Quando esse plano falhou, o subordinado tentou decapitar o AU para levar a cabeça inteira de volta. Foi uma questão de pura sorte, a Mizukage Meiterumi ter chegado a tempo de salvá-lo. E vamos ser realistas aqui, o Byakugan básico não é o jutsu mais destrutivo ou versátil do mundo. Imagina o valor de um Sharingan. O Sharingan vai muito além da percepção visual avançada. O potencial desse olho é tão absurdo que, ser combinado com as células do Hashirama Senju, ele concede ao usuário a habilidade de reescrever a própria realidade através do Izanagi. Nós vimos o próprio Danzo e Obito abusarem desse recurso proibido. Claro, o Obito já era um Uchiha original, mas ele mantinha um estoque imenso de Sharingans roubados para usar como combustível para o Izanagi. Portanto, a posse desse olho por qualquer pessoa de fora era um assunto de extrema segurança nacional para o clã. Aproveitando que estamos falando sobre a importância absurda desses segredos visuais, é de extrema importância que você deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva. Agora você pode argumentar, poxa, mas o Danzo tinha uns 10 Sharingans cravados no braço dele e ninguém falava nada, porque o Kakashi não poderia ter apenas um. O curioso é que essa comparação esconde um detalhe crucial. O Danzo conseguiu todos aqueles olhos após o massacre do clã Uchiha, recolhendo os órgãos dos cadáveres em segredo. Absolutamente ninguém na vila sabia o que estava escondido por baixo daquelas faixas no braço dele. Sendo assim, o clã Uchiha nunca pôde culpá-lo ou cobrá-lo, simplesmente porque eles já estavam mortos quando o roubo aconteceu. O mesmo princípio serve para o laboratório secreto de olhos do Obito. Ninguém sabia que aquele depósito macabro existia, e a maior parte do mundo acreditava que o Obito tinha morrido na Terceira Guerra Mundial Shinobi. O único que sabia da sua existência era o Itachi, que acabou fazendo um pacto com aquele que julgava ser o Madara para exterminar o clã, com a condição que a vila fosse poupada. Só que o Kakashi representa um cenário completamente diferente. O apelido dele era literalmente o Ninja Copiador, ou Kakashi do Sharingan. Dependendo de para quem você perguntasse, o codinome mudava, mas ambos giravam inteiramente em torno do seu olho esquerdo. O mundo inteiro sabia que o Kakashi possuía o Sharingan dos Uchihas. Muitos fãs justificam isso dizendo que o clã permitiu a posse porque o Kakashi era um membro extremamente leal à Vila da Folha, alguém de extrema confiança do quarto Hokage, Minato Namikaze. Ele não era um espião de vila inimiga como Ao, ele usava aquele poder para defender a própria Konoha. E sim, embora seja menos doloroso ver o seu jutsu nas mãos de um aliado do que nas mãos de um rival, isso ainda violava gravemente os códigos internos e a conduta tradicional da família. As vilas ocultas funcionavam como grandes confederações militares. Elas unem forças de diversas famílias que trabalham em um prol de objetivo comum, mas cada clã mantém sua individualidade e seus segredos trancados a 7 chaves. Existem alianças históricas belíssimas, como a formação de Ino, Shika e Cho, entre os clãs Yamanaka, Nara e Akimishi, que antecede o próprio sistema de vilas. Contudo, os jutsus secretos de cada uma dessas linhagens jamais serão compartilhados. O clã Nara é o único capaz de manipular as sombras com o jutsu de possessão da sombra. E mesmo não sendo Kenki Genkai de sangue, eles não saem por aí ensinando a técnica para qualquer ninja da folha que tenha afinidade com o elemento. O clã Burami jamais vai relevar os segredos de como hospedar e controlar insetos parasitas dentro do próprio corpo. Seguindo essa lógica rígida, os Uchihas também não deveriam abrir uma exceção caridosa para o Kakashi. Olha o exemplo drástico do clã Hyuga. Eles criaram uma política interna assustadoramente severa para proteger o Byakugan. A família secundária recebia uma marca da maldição na testa que garantia que, no momento de suas mortes, o poder do Byakugan seria completamente selado e destruído junto com seu corpo. Ninguém de fora conseguiria colher aqueles olhos após o óbito do usuário. Se as famílias de Konoha pensassem apenas no benefício militar coletivo da família, os Hyuga e os Uchihas voluntariamente doariam
trocariam os olhos de seus guerreiros falecidos para os melhores ninjas médicos e combatentes de elite da Folha. Isso aumentaria drasticamente o poder de fogo de Konoha frente às outras nações. Mas o ponto central é que os clãs operam como entidades políticas independentes e altamente competitivas dentro do vilarejo. Os shinobis são leais ao Hokage, mas o sangue do seu clã fala muito mais alto, diferente do Itachi. Toda a tragédia do Itachi e o massacre planejado aconteceram justamente por causa de disputas de poder e falta de representatividade política entre os governantes de Konoha e os líderes Uchiha. Entregar ou diluir seus poderes exclusivos enfraquece diretamente sua posição de barganha na mesa de negociações do país. Por essa razão, permitir que o Kakashi mantivesse o Sharingan foi uma péssima decisão política para os interesses da família Uchiha. Mas então, por que isso foi tolerado? Se a alta cúpula da vila proibisse o confisco do olho por decreto oficial, o clã Uchiha tinha força militar mais do que suficiente para enviar uma equipe de assassinos em segredo para resolver o problema. Eles não precisavam necessariamente matar o Kakashi, basta arrancar o olho ou destruí-lo permanentemente. Não seria uma missão impossível. O Kakashi tinha apenas 13 anos quando recebeu o Sharingan na Ponte Kanabi. Certamente existiam Jonins experientes no clã capazes de subjugar um adolescente todo ferrado. E aqui fica muito interessante. A única justificativa oficial que recebemos sobre essa trégua aparece em episódios complementares, especificamente nas histórias focadas no passado do Kakashi e do Itachi. Em uma reunião interna desse clã, os membros questionam diretamente o líder, Fugaku Uchiha, sobre o que deveria ser feito a respeito do olho que estava com o Kakashi Hatake. A resposta do Fugaku foi direta. Ele escolheu deliberadamente respeitar o último desejo de Obito, que era dar o Sharingan de presente ao Kakashi. À primeira vista, você pode pensar, nossa, que bonito. O Fugaku é um homem honrado que valoriza os desejos dos seus subordinados falecidos. Mas calma, vamos analisar quem era o Fugaku na vida real. Ele foi o homem que arquitetou um golpe de estado violento contra a Vila da Folha, sabendo que isso resultaria na morte de centenas de ninjas inocentes e civis. Um líder disposto a iniciar uma guerra civil por poder político se importaria tanto assim com o sentimento de uma criança? Devemos lembrar que o Obito, antes de sua suposta morte na guerra, era considerado um fracassado e a ovelha negra das famílias. Ele tinha nota baixa, vivia atrasado e mal era reconhecido ou respeitado pelo próprio clã. A comunidade Uchiha mal se importava com ele. Respeitar o desejo de um jovem considerado medíocre parece uma desculpa muito frágil para abrir mão do bem mais precioso da família. A segurança coletiva e a soberania do Sharingan deveria anular qualquer promessa pessoal de um garoto de 12 anos. O Fugaku poderia muito bem ter dito que o presente do Obito cumpriu seu papel de salvar o Kakashi naquela missão específica, mas que agora o patrimônio precisava voltar para casa. Se o clã fizesse um pedido formal a terceiro Hokage, o Hiruzen dificilmente poderia recusar. Permitir que ninjas usem livremente jutsus roubados ou doados de outras famílias abriria um precedente perigoso em Konoha, estimulando uma caça interna por técnicas alheias. O Orochimaru e Danzo faziam isso de forma clandestina e ilegal, mas o governo jamais poderia oficializar essa prática. E mesmo se a vila batesse o pé e defendessem o Kakashi, o que impediria o Fugaku de enviar 3 Jonins de elite para emboscar o garoto em uma floresta. O Kakashi de 13 anos possuía apenas 2 Tomoes no Sharingan recém-adquirido. Ele só despertou o terceiro Tomoe e o Mangekyo muito tempo depois, no dia trágico em que a Rin morreu. Houve um intervalo de vários meses enquanto Obito se recuperava na caverna do Madara. Portanto, o jovem Kakashi era talentoso, mas vulnerável diante dos veteranos dos Olhos Vermelhos. O próprio Fugaku era um ninja temível que dominava o Mangekyo Sharingan secretamente. Desde a época em que o Tobirama Senju assumiu o posto de segundo Hokage, o clã Uchiha vinha perdendo espaço e influência nas decisões centrais da Vila da Folha. Apesar de serem cofundadores do vilarejo ao lado do Senju, as reformas administrativas do Tobirama empurraram a família para o papel de força policial de Konoha. Isso os
isolou geograficamente e criou um sentimento de desconfiança e antipatia por parte do restante da população. Eles foram cercados e privados do verdadeiro poder político. Diante desse cenário de exclusão, o Fugaku enxergou no caso do Kakashi uma oportunidade de ouro para jogar xadrez político. Ao permitir que o prodígio da vila mantivesse o Sharingan como um voto de respeito, o líder Uchiha estava enviando uma mensagem diplomática sutil para os governantes de Konoha. Era como se ele dissesse: vejam como nós somos parceiros, leais e generosos. Estamos abrindo mão do nosso maior segredo de sangue para fortalecer um herói da vila. Agora, por favor, vocês poderiam nos dar o devido respeito e uma cadeira no conselho de decisões? Além disso, mexer com o Kakashi enquanto Minato no Mikasa estivesse vivo seria uma decisão militar catastrófica. O Minato era o mentor do Kakashi e um dos ninjas mais rápidos e letais que o mundo já viu. Comprar briga com o Flecha Amarelo por causa de um olho geraria uma retaliação imediata e violenta, desestabilizando completamente o clã. A situação ficou ainda mais delicada após a morte do Minato e o terrível ataque da Raposa de 9 Caudas. Como o Sharingan era a única ferramenta conhecida capaz de domar e controlar a Kyuubi, toda a liderança de Konoha colocou os Uchiha sob suspeita máxima. Eles sabiam que um Sharingan estava por trás do atentado e, ironicamente, estavam certos, já que o Obito puxou os gatilhos. E embora estivesse agindo de forma independente do clã, nesse ambiente de pura paranoia, se o clã Uchiha decidisse atacar o Kakashi para arrancar o seu olho, isso seria interpretado instantaneamente pela vila como uma confissão de culpa ou início de uma rebelião armada. O conflito direto estouraria muito antes do planejado, sem que os Uchihas tivessem tempo de se organizar. Eles pareceriam criminosos perigosos agindo pela força bruta. O Fugaku passou anos tentando negociar pacificamente os direitos de seu povo através da diplomacia. Roubar o Sharingan do Kakashi azedaria permanentemente qualquer canal de diálogo com o terceiro Hokage. E quanto mais o tempo passava, mais o Kakashi se tornava poderoso e influente na Anbu, transformando qualquer tentativa de confisco em um plano arriscado que custaria vidas preciosas de soldados Uchiha. No fim das contas, a declaração de Fugaku sobre respeitar os desejos finais do Obito foi uma jogada de marketing político brilhante. Ele mascarou uma necessidade estratégica de autopreservação diplomática com verniz de honra e moralidade ninja. Se ele admitisse abertamente para os seus guerreiros orgulhosos que estava deixando o olho com Kakashi por medo de represálias ou para bajular o governo de Konoha, sua liderança seria contestada imediatamente. O clã o veria como líder fraco e covarde, antecipando a pressão pelo golpe de estado que ele tanto tentou adiar. Assiste esse outro vídeo que está aparecendo aqui para descobrir como o jutsu mais forte de Naruto, o Dragão de Alma, foi completamente esquecido por Masashi Kishimoto. É sério, rapaziada, esse vídeo tá muito mais insano que esse aqui. Vai lá. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhum conteúdo de peso. Isso ajuda demais o canal a crescer. E é isso, minha rapaziada. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Onik aqui. Falou! Yes, I out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper guap in my beamer, yeah. Choice. If you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shorty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas.